Fernando Sete está aqui ao lado, no seu somzão, ou no seu radinho. Se você está no Conte Agora com Fernando, tudo é alegria e felicidade. A meu ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sete. Alô, Rio de Janeiro. Alô, Brasil. Alô, mundo inteiro. Que puxação de saco é essa, tio? Que coisa, as pessoas estão que entender que você é uma pessoa modesta, você é uma pessoa comum, você é uma pessoa insistente, não desistente. Pato, chega, muito obrigado pelos elogios. Ah, tio, você é simplesmente menos e mais ao mesmo tempo. Tio, bom programa. Olha meu penteado, olha que coisa linda, tio, tá vendo? Meus fãs, tô de olho em vocês. Bom programa. Esse pato, me dá vontade de cantar. Tem uma música, né, que diz assim: ah, que esse pato tem me consumido. Ai, ai, gente do céu, olha só que coisa incrível. Aqui quase que a grua aqui deu um defeitinho aqui, mas está tudo muito bem, obrigado. Boa tarde a todos vocês, um dia muito legal hoje, mas muito legal mesmo, e nós estamos começando o programa nesta tarde, sol, né, aquele sol bonito no Rio de Janeiro, né, que não aparecia há algum tempo, está aparecendo agora. Prometeram que a partir de quarta-feira, né, que seria evidentemente amanhã, estaríamos com a temperatura em elevação, mas hoje já estamos assim, 28 graus e estamos com vento, então é bom, é legal, é agradável, né? Mas deve chegar, segundo a meteorologia, deve chegar em 30, 31 graus no máximo até o fim de semana. Então a gente está começando o programa na expectativa de que o Rio de Janeiro esteja muito bem, obrigado. Só não está muito bem em função do aumento do Covid, né? Não só no Rio, mas com vários estados brasileiros acusando isso. Há um burburinho, há notícias de um modo geral dizendo que, como se trata de eleições, então, na verdade, o pessoal estaria segurando algumas notícias, mas não estão segurando tanto assim não, porque nós vimos nos diversos jornais, das diversas emissoras, o aumento do Covid, que as pessoas estão se esquecendo um pouco das coisas mínimas necessárias para tentar evitar não só contrair, como passar para as outras pessoas exatamente esse vírus que realmente acabou com o ano de 2020, né? O ano de 2020 ainda não acabou, mas ficou razoavelmente acabado em função, evidentemente, das milhares de pessoas que morreram aqui no Brasil, 168 mil, quase batendo 170 mil, vai bater, não tenha dúvida que vai bater, e realmente a ocupação, né, em grande recorde, a ocupação dos chamados leitos, não só de enfermaria, como leitos também de UTI, né? Eu nunca me esqueço, e a gente precisa contar uma tragédia às vezes, que é para que realmente as pessoas tomem tenência, como se diz antigamente, tomem atenção, né? É verdade que o ser humano, ele está, digamos assim, muito focalizado em si mesmo, em função das dificuldades que teve, os chamados lockdowns, que não foram inteiramente downs, mas que foram, enfim, fechados sim. Quer dizer, mas de qualquer maneira, então chegou um ponto, aí começam a haver dúvidas. Eu acho que as grandes dúvidas partiram das opiniões diversas, das diversas autoridades para lá e para cá, etc. e que tais. Então é aquela velha história, né? Houve uma má condução disso em termos de Brasil, a meu ver, e
realmente uma politização de parte a parte, o que é muito negativo, né? Tentaram politizar a medicina, seja a favor de ou contra de, e isso acabou atrapalhando muito, muito mesmo o combate à doença, né? É curioso perceber que isso também ocorreu nos Estados Unidos, né? E praticamente não, e realmente levou ao Donald Trump perder a reeleição, né? E um dos grandes motivos que são apontados foi a tentativa de depreciação dos resultados da doença. Não, isso não é uma doença, isso é uma gripe um pouco mais forte, e hoje nós sabemos que não é assim. Curiosamente, nós mais velhos estamos mais, digamos assim, mais nos autoprotegendo do que os mais novos. Nessa situação que está havendo agora em termos de Brasil, os mais jovens, e vocês viram isso nas estatísticas que a televisão anda mostrando, os mais jovens entre 40 aliás um pouco menos, entre 30, 25 até 45 anos, são aqueles que chegaram a, não, agora acabou praticamente, está acabando e tal, e vão para festas as mais diversas. Quer dizer, um dos telejornais apareceu um cidadão que foi convidado para 49 festas. É evidente que não há condição física de ir a todas elas, mas deu essa informação com digamos assim, o rosto apenas como esfinge, ou seja, mascarado, para não dizer quem é ele, para não dizer que está entregando a moçada. Mas a verdade, bastou a televisão mostrar e você viu ali milhares de pessoas sem máscaras e pulando e tal, né? Vamos lá, maravilha, né? É um negócio louco. Me dá a impressão o seguinte, se não for falta de juízo, e para muitas das pessoas, esses meninos e meninas, né? Não, e alguns meninos mais velhinhos, ou seja, em torno de 40, 45 anos, 50 até, andam pensando assim, não peguei até agora, não vou pegar mais, né? E se pegar, está sendo realmente melhor tratado pelos médicos. E é verdade que os médicos estão tratando melhor efetivamente. É verdade que os médicos estão sabendo de mais coisas para que possam combater essa doença. Mas realmente o fato de saber mais não diminui a possibilidade de mortandade, não diminui a possibilidade de eventualmente alguém que não deveria morrer pegar e acabar morrendo. Infelizmente isso é real, isso está acontecendo. Não é? Hoje em dia eu vi notícias até que cidades do interior do Rio de Janeiro estão fazendo um meio lockdown. Não chega a ser nada demais, mas significa, olha, até tal hora pode, a partir de tal hora não pode. Mas como controlar isso? Então chega a ser risível qualquer candidatura que se respalde na propensa fala de que, não, tá vendo, olha só o que eu fiz, né? Eu contratei isto, eu fiz aquilo, vai mudar, né? De comandante. Que comandante, gente? Quem comandou tudo isso para certo ou para errado foram os médicos, não foram os políticos, sejam eles de que partido foi. Né? Os médicos, sim, ou acertaram, em muitas das vezes, ou erraram em outras tantas, porque é errando que se aprende. Muitas das vezes, a gente sabe disso, é no erro que você aprende muito mais do que no acerto. E se houve um combate, está havendo um combate, e hoje, por mais que milhares de pessoas sejam contaminadas diariamente pelo Covid, hoje realmente tem sido um pouco menor o número de mortes, e agora aumentando, é porque os médicos hoje, através de erro e acerto, sabem mais. Essa é a história. E a gente tem que falar isso, a gente encontra jovens com a máscara aqui debaixo do nariz, o que não adianta absolutamente nada, porque o vírus ele entra pela boca, ele entra pelo nariz e ele pode entrar também pelos olhos. Então o ideal seria até que se usasse óculos, mas você protegendo aqui, você protege um percentual de mais de 70%.
você fica protegido e, obviamente, não tendo uma proximidade de menos de 1,5 metro, você está se autoprotegendo. Por quê? Porque são os médicos que eu tive a oportunidade de entrevistar aqui, os vários especialistas que aqui compareceram e comparecem, que estão dizendo o vírus tem a dimensão de 1/1000 de tamanho com relação a um fio de cabelo. Quer dizer, é 1/1000. Você pega o fio de cabelo, eu fui hoje ao barbeiro aqui, ó. Eu estou incomodado, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, olha só. Isso aqui, eu acho que é mais que um fio que eu estou pegando. Só para ver, que o fio estava caído aqui, porque deu o vento, caiu. Então o que acontece? É 999 vezes menor um fio só. Acho que eu peguei uns 2 ou 3. Então ele está aí, quer dizer, ele pode estar comigo, ele pode estar com a outra pessoa, você pode ser imune ao vírus e você pode hospedá-lo onde eles pegam aquela varetazinha, parece um cotonete um pouco mais longo, para fazer o tal teste, eles pegam aquilo, né? E depois vão, durante um período X, vão saber se você tem ou não a presença de anticorpos que defende o organismo, contaminou, mas não chegou a exercer a doença. Mas você pode estar durante 3 ou 4 dias sendo o agente condutor da doença, o vetor da doença. Então é aquela história, não, eu posso ir porque eu sou jovem. Aí você vai e tal, você volta para casa, tem lá o papai ou o vovô com 50 anos ou com 70 anos, a vovó com 70, com 80 ou às vezes 90, e você vai contaminar a pessoa, que vai ter um sofrimento desnecessário. Por quê? Porque nós estamos perto, aquela menina bonita, padedel, peguei ela pela cintura, ela sorriu, ela riu, ela bebeu, e quando ela fala, a exemplo meu, a exemplo seu, de qualquer um, nós soltamos perdigotos. O que é isso? São aquelas gotículas, uma maneira gentil de chamar perdigoto, de gotículas de saliva. E na gotícula de saliva, já que, no geral, esse vírus fica hospedado no fundo da garganta, como dizem os médicos, essa gotícula pode ir para a respiração da pessoa idosa, pode ir pela respiração da boca, através da boca, a troca de saliva que vai acontecer, né? E isso pode contaminar a pessoa. Isso tem que ser explicado com esta crudeza, desta maneira. Inclusive pelo despreparo, não tem quem escape dessa situação de despreparo, porque todos nós éramos ignorantes quanto ao Covid-19, quanto a esse efeito devastador que está acontecendo no mundo inteiro. Então todos nós, não tem esse ou aquele, porque o presidente acertou. Gente, ninguém acertou em nada. Seja o que eu estou falando, o Trump, ou o Bolsonaro do Brasil, ou o ministro Mandetta, ou o ministro não sei o quê, é só ingênuo que pensa dessa maneira. Por quê? Porque na realidade houve sim uma ciumeira a partir deste ou daquele ministro que de repente aparecia mais, porque, por exemplo, com relação ao início de toda a história, se dizia assim, o presidente aqui no Brasil, o Bolsonaro, dizia que era uma gripezinha, dizia que é isso, que era aquilo, e há uma tendência muito grande dos seus apoiadores, daqueles que lhes são simpatizantes, de achar que é isso mesmo, e não era. Era culpa da imprensa, para variar, porque tudo que se fala é culpa da imprensa. É um negócio incrível, parece que a imprensa está conduzindo o país para o buraco. E não é verdade, quer dizer, a imprensa divulgava aquilo que estava aparecendo. Porque o que fazemos nós, profissionais da imprensa? Para poder transmitir para você uma notícia, se você é um honesto, que em toda profissão existe o bom e existe o mal. Todas elas, na PM, na política, no jornalismo não é diferente, no radialismo não é diferente. Os honestos o que fazem? Vamos procurar notícia nas agências noticiosas, vamos procurar notícias nos grandes jornais do mundo inteiro.
É da minha profissão, não é da sua. Você é dentista, você vai saber qual é a maneira de botar uma jaqueta melhor no dente para poder ficar um pouco mais claro. Como é que você vai tapar direitinho, de repente, uma obturação para não parecer feia. Se você é advogado, você vai estar sabendo qual lei que você pode utilizar num recurso jurídico. Se você for médico, exatamente, você vai tentar se aprimorar cada vez mais no combate a esta e outras doenças. Qualquer profissão, se é contador, qual é a firula que você pode fazer para que eu, por exemplo, sou seu cliente, possa pagar menos imposto e auferir das benesses que são necessárias de quem paga os impostos. Então toda profissão é assim. O político também, o político erra como qualquer outro. Não existe aquele que está isento. É muito bonitinho você falar em Deus, a pátria, a família, de um modo geral, é bonitinho e é bastante envolvente, né? Porque parece que se você não concordar, você está indo contra o próprio Deus, quando na realidade nós é que administramos o nosso país. Né? O importante é ter gente séria, não importa de que partido, se é da esquerda, se é da direita, se é do centro. Ah, mas tem muita gente errada na esquerda? Tem muita gente errada no centro? Tem muita gente errada na direita? Tem, mas também tem muita gente boa que está tentando acertar. A solução do país não é sair só do país, é fechar a porta do aeroporto e dizer, é isso aí. Não é isso, porque todos os países têm problemas. Todos os países têm problemas. Então é muito importante perceber que, por exemplo, porque o Mandetta errou, porque mandou todo mundo ficar de quarentena. Não é? Acho que era Mandetta o nome dele, não é não? Porque o tempo vai passando, a gente vai esquecendo, eu também não sou tão novinho assim. Então o que acontece? Mas espera aí, se ele errou, o chefe dele quem era? Não era o presidente? Então cabia o presidente dizer, não, o senhor está querendo aparecer, o senhor está querendo ser candidato a presidente, cacete, ó, tchau, pá. Muito mais fácil do que, por exemplo, tirar o Witzel como foi tirado, através das leis por causa das bobagens que fez. Não é? Esse é mais difícil, o tal do Dória é mais difícil. Agora o cara que é empregado, pelo amor de Deus. Então não tirou, não adianta, então não foi ele que acertou. Porque deixou muito tempo, se estivesse errado. E hoje nós estamos vendo que não estava nem tão certo, nem tão errado assim. Hoje a gente está vendo, depois veio aquele outro, que até o nome eu esqueci, ele ficou um mês, o ministro The Flash, né? Chegou e se mandou. Aí veio agora o simpático general, cuja a expertise dele é, digamos assim, a expertise desse general realmente seria a logística. O que é logística? Logística, eu tenho um sobrinho, o Eduardo Belnel, né, que é formado, engenheiro, é especialista em logística. Ele tem uma empresa enorme, hoje ele é CEO dessa empresa, já teve a própria, vendeu e tal, mas é o que? Ele sabe como é que recebe digamos assim, a logística da empresa Jaci Lever e distribui no Brasil. Então depende, a empresa de logística é aquela que sabe distribuir. Não é? Por quê? Porque não há prejuízo. Não adianta você importar pelo Brasil, não sei nem se é o caso de importar ou se é fabricado, acho que é fabricado aqui no Brasil, mas é uma empresa norte-americana. Por exemplo, 453 mil sabonetes Lever, né? Então chega aqui e você não tem como distribuir. Aquilo tem um tempo de validade, né? Deve ter. E há outros produtos que tem, com certeza. Acho que o sabonete até dura mais. Então, evidentemente, eu me lembrei agora do Brizola que dizia, olha, não é possível as coisas assim. Né? Então, evidentemente, se o cidadão atual, né, que foi o ministro interino da Saúde ou o ministro efetivo, se ele é expert em logística, o que não pode acontecer? O que não pode acontecer são, deixa eu ver, eu até anotei aqui porque eu não quero incorrer em injustiça, né? Mas eu vi que para variar, o que acontece? Eu anotei e não coloquei aqui perto, mas eu posso falar, se eu errar, você me perdoe. 8.600.000 doses de vacina que foram importadas pelo governo federal do Brasil através do Ministério da Saúde estão num galpão no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, desde então.
Entenderam? Chegaram as doses de vacina, que é o fundamental. Senhores médicos, doutor Silvio Provenzano, meu querido amigo, irmão que eu tenho, fratello mio, né? Doutor Silvio, que foi presidente do CREMERGE, doutor Cícero Munhoz, que é um médico competentíssimo, cardiologista de primeira, doutor outros tantos que já passaram por esse programa, que agora me foge um pouco da memória, sabem disso. Então, quer dizer, o fundamental, o que faltou ao Brasil, o que faltou à América Latina de um modo geral, e faltou também nos Estados Unidos, portanto, não é falha única, faltou também nos Estados Unidos, foi exatamente essa coisa de testar. Porque quando você testa, você sabe a realidade que você tem. Ah, mas hoje teríamos, digamos, como temos hoje, por exemplo, não sei quantos milhões, quase 6 milhões de contaminados aconteceram no Brasil, né? Não hoje especificamente, ontem parece que foram 16 mil e pouco, diariamente fica nessa taxa. Porém, se você tem 50, 60 mil testados, você sabe que a projeção vai a 50, vai a 60 mil e você traça uma maneira de combater. E, no entanto, a logística da qual é esperto, por assim dizer. Coitado, a palavra esperto aí não traduz direito, quer dizer, na verdade o quê? É expertise, numa tradição assim, meio lá, meio cá, quer dizer que o cidadão é especialista, essa é a palavra, especialista, mas a especialidade dele não funcionou. Por que não funcionou? Mas como é que pode? Aí foi, mas qual é o problema? O problema é que já muita gente podia ser testada e não foi testada. Ah, tá num como é que chama? Num galpão no Aeroporto Internacional de Guarulhos, né? Que é o nosso maior aeroporto. Por que não saiu? Aí vem o presidente desinformado e dizer o seguinte, não, já foi para as chamadas cidades e na realidade se não usaram, eles têm que dar explicações. Eu também acho. Só que veio o Ministério da Saúde na contramão dessa informação, porque igualmente não ficou informado da declaração do presidente, dizer o seguinte, que as doses estão realmente armazenadas, e que vencem agora em dezembro, metade, a outra metade vencerá em janeiro, e que não foram distribuídas por falta de insumos. Ou seja, faltou La Plata, faltou din-din, faltou dinheirinho para poder comprar os insumos. Porque é evidente, o teste está ali, eu não sou expert no assunto, mas eu já vi, você já viu, se não foi em loco, foi em televisão, você já viu que tem lá aquele cotonetezinho que deve ser muito angustiante aquilo enfiado no nariz ou na boca, né? Mas se faz necessário para colher a saliva, para colher enfim, a coriza que eventualmente você tenha, né? E aquilo deve ser colocado em algum reagente. E aí compraram, a dedução que se chega é essa, compraram milhões de vacinas e não teve dinheiro para comprar o reagente. Insumo, o que é? Insumo significa, naturalmente, medicamentos, coisas compatíveis àquele teste, que não foi possível. E aí agora, né, porque parece que ainda hoje a situação é de dificuldade financeira, que o país vive em função dos adiantamentos, teve o lado positivo, teve o lado do governo que queria dar R$200 e teve o lado do Congresso que permitiu que se desse R$600 para aqueles que nada têm, para os 38 milhões de miseráveis que lamentavelmente o Brasil tem. A fala não é minha, a fala é do ministro da Economia, Paulo Guedes. Então descobriu-se que, e não estão distribuídos. E agora o Ministério da Saúde, em nota, está dizendo, através do seu ministro, que estão procurando informações com os fabricantes, mamma mia, che succede questa parole, que estão buscando informação com os fabricantes para ver a sobrevida dessas vacinas. Ou seja, o Brasil já não tem dinheiro, o Brasil já não tem mais digamos assim,
uniformidade de pensamento. O Brasil está dividido menos do que estava antes da doença, nesse particular, porque hoje estamos solidários na doença, e aí eles ainda vão ver se há sobrevida. Porque se houver sobrevida, então atrasado, porém um dia chega. Mas e se não houver? E se o vencimento foi aquele que está na bula mesmo? Dizendo, olha, não, vence em dezembro. E não há tempo suficiente, não há tempo hábil para, digamos assim, transmitir para o Brasil inteiro. Aí foi uma bobeada que não tem mais tamanho. E aí não adianta, quer dizer, aí é aquela coisa do raciocínio. O que nos falta em termos de país e o que eventualmente sobra em termos de países que estão mais avançados do que nós. A seriedade por parte dos governantes, não é que os nossos não sejam, eu não estou fazendo aqui campanha política para A, B ou C, não me interessa de coração, o que interessa é realmente os brasileiros salvos. Alguém precisa falar, porque se eu ficar aqui só sorrindo o tempo todo, a vida é bela, né, o vírus está passando. Eu sei a dor que senti quando perdi um querido amigo meu, ainda hoje eu falava isso com a minha sogra, falava isso com a Samira, que foi o Jimmy Hall. Baita comunicador, rapaz bonito, né? Um rapaz de 56 anos que poderia passar por 40, né? Lindo, conheci o Jimmy, né? Aliás, um abraço para o Johnny Hall, o irmão dele, conheci o Jimmy Hall com 19 anos, me lembro da beleza dele, porque era um garoto alto, 1,93 m de altura, as meninas, né? Foi muito namorador, teve as suas várias meninas e tal, e recentemente, há algum tempo já, diga-se de passagem, com um amor sério, a Luciana Sargentelli, a quem rendo a filha do saudoso Oswaldo Sargentelli, para quem é mais velho sabe quem é, grande produtor musical do Brasil, foi com ele até o fim. Mas eu me lembro do despreparo dos brasileiros de um modo geral, de nós todos de um modo geral. Não estou me excluindo disso não. Por quê? Porque eu fui um dos agentes para que, se tivesse sido possível, ele fosse curado. Porque o Jimmy, quando foi demitido de uma forma covarde daquela rádio, demitido de uma forma covarde, quando o covarde assim, tipo, vai buscar os seus direitos, porque eu não tenho dinheiro para te pagar. E o Jimmy, menino que nasceu em berço esplêndido, porque o pai dele foi diretor da TV Tupi, mas a TV faliu e tal, e ele assumiu compromissos do pai, até quando o pai morreu, a irmã morreu, só ficou ele e o Johnny, né? Eu já conhecia o Jimmy há muito tempo, o Johnny é mais velho, ainda hoje está aí vivo, graças a Deus, lutando, embora não sei onde, mas na Grande Globo, na TV Globo também foi defenestrado, né? Então o Jimmy, né, era aquele exemplo de grande comunicador, de rapaz bem informado, de rapaz do bem, talentoso e tal, e que você esperava que ultrapassasse até o seu tempo de vida, no meu caso particular. Né? Eu me lembro, querido por todos, fazia o baú da Tupi de uma maneira maravilhosa, responsável, e de repente, olha, você não tem mais. Não tem mais e não recebe. Porque se você tivesse mais e recebesse em tempo, então o que acontece? Poxa, é uma prova da lerdeza, é uma prova da lerdeza da justiça brasileira, das coisas que não funcionam. Eu tenho aqui na rua um amigo, Zé Carlos, que é egresso da Manchete, que eu também participei dela, só que eu tive a sorte de receber. E ele, por sua vez, também é um advogado, é uma pessoa que tem recursos e tal. Mas ele contava outro dia comigo, falou, na maioria, até hoje, olha quanto tempo que a Manchete faliu, até hoje não recebeu. E vai ficar para as calendas. Então, no caso do Jimmy foi a mesma coisa, foi passar agulhas. Imagine você um galã, um cara que é muito bonito dizer, o Jimmy foi o primeiro apresentador do Globo de Ouro. E foi. Com muito talento, e foi. Mas o tempo que passa, o tempo que anda, nem a poupança Bamerindos fica numa boa. Então veio essa situação, e o Jimmy é pego de surpresa, e o Jimmy, isso se trata uma homenagem a ele para dizer para você, toma cuidado. O Jimmy é pego de surpresa, e nessa situação, o que ele faz? Fernandinho tinha feito
pelo menos a sua situação razoável. Eu, Fernando, né? Eu descobri na pandemia, e muito antes dela, que eu não dependia mais do dinheiro que eu me pagava, embora, mas evidentemente que faria como faz falta. Mas pude me segurar. Hoje tenho uma situação razoável, que não é uma situação de luxo, que não é uma situação de opulência, mas que me deixa com uma certa tranquilidade. Filhos que também me ajudam nisso. O Jimmy, não. Então o Jimmy foi fazer Uber, que não é vergonha para ninguém. Tinha um carro velho, que foi do pai dele, e foi fazer Uber para cá, para lá, para cá e tal. Esteve aqui em casa várias vezes, participando do programa. E um belo dia abatido pela doença. Abatido pela doença, me telefona: Fernando, estou aqui no UPA Tijuca, não há meio de eu entrar, estou com o corpo todo moído. E eu procurei os contatos necessários, procurei o Dr. Oscar Berro, amigo querido, que foi um leão e que perdeu recentemente o seu irmão, coitado. Um beijo para o Oscar. O Oscar já tinha sido diretor dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Lutou. Outro que lutou também foi o Rodrigo Pego, né, médico também, que conhecia não sei quem perto ali, em função do Jimmy. E o esforço coletivo fez com que ele fosse transferido, porque o UPA da Tijuca não tinha condição de dar sobrevida a ele. Não tinha condição, nem respiradores necessários. E transferiu lá para o hospital de Saracuruna, que é muito mais, era referência e tal. Jimmy vai para lá, né? Se interna, foi parar na UTI, um belo dia sai da UTI, me manda um vídeo com ele agradecendo, né? Pouca gente sabe que Jimmy Hall chamava Germano Hall. E ele agradecendo, até uma enfermeira fala: seu Germano, parabéns. Para mim soou até estranho, porque artisticamente é o Jimmy Hall, né? E saiu para a enfermaria, e ele me liga e diz assim: Fernando, eu quero te agradecer, mas com uma voz, coitadinho, meia voz da voz bonita que tinha. Fernando, eu quero te agradecer. Nesses termos, nessa forma, nesse ato entre uma fala e outra, para que houvesse uma respiração que teimava em não entrar. Eu estou na enfermaria. E eu pensei de coração, falei: puxa vida, graças a Deus. Deixei ele falar, evidente, não falei nada, porque eu sentia a fraqueza, e num dado momento falei: Jimmy, não fala mais não, querido. Descansa, que é o que você precisa. Dias depois veio a notícia da morte. Então é isso que eu quero dizer para vocês. É uma pena, eu gostaria de começar essa fala com um sorriso nos lábios, mas eu tenho esse sorriso guardado comigo. Dos momentos de coleguismo, dos momentos de um verdadeiro irmão que a vida me deu, da atenção que ele tinha com os meus filhos. Eu gostaria de não passar por isso. Então, quando eu estou falando para você mais jovem, para você menina, para você menino, para você senhor de meia idade, de 40, 50 anos. Por que isso, gente? Vamos esperar chegar a vacina, vamos nos vacinar a todos. E uma vez vacinados, vamos confiar, porque tem já gente dizendo lá, porque também vai ter reação contrária. Pô, vira essa boca de sapo para lá. Me perdoe, vira essa boca de sapo para lá. Os maiores cientistas da Terra, de tudo quanto é lado, estão voltados para criar isso durante um ano, num esforço fantástico. E tem gente que está com medo de tomar a vacina. Existe outra saída? Existe outra saída que não a sorte? Desculpem, gente, eu me estendi mesmo, mas essa a dura realidade, né? É a dura realidade. Eu vou agora, por sinal, dando continuidade ao programa,
eu vou ver se eu converso com o nosso querido e sempre extraordinário Dr. Cícero Munhoz. Dr. Munhoz é cardiologista, intervencionista no coração, é uma pessoa de extrema competência. Aliás, quero também pedir perdão até vou ver se depois eu ainda falo com ele, se houver tempo, mas eu precisava me desabafar com vocês, sabe? Então estou aqui buscando ver se eu consigo falar com ele. É um programa ao vivo, né? E programa ao vivo é assim mesmo. Programa ao vivo, às vezes você acerta, às vezes você erra, mas eu prefiro 1000 vezes fazer um programa ao vivo, porque o ao vivo é espontâneo. Bem, eu liguei várias vezes para o Dr. Munhoz e aparentemente não está atendendo. Eu vou tentar ligar depois, e vou trazer para você então uma fala que eu achei muito interessante por um médico que eu não conheço no site dele, sabe? Mas que é muito famoso pela internet. É o Dr. Fernando Lemos, meu xará, que fala sobre a necessidade de beber água em jejum, opinião de especialista. Então deixa eu só colocar aqui a tela grande que fica melhor para você. Vamos ouvir por que a gente deve beber água em jejum logo após acordar, doutor. E eu recomendo a página do doutor Fernando, né? Doutor Fernando Lemos, tá bom? Deixa eu só mudar aqui a imagem. Então esse vai entrar gravado, mas eu acho que é muito importante. Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista nas doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu venho responder uma pergunta que cada vez mais nas redes sociais, ou mesmo nos consultórios de médicos e tudo que é especialidade, os pacientes e até profissionais da área da saúde estão sendo questionados ou estão questionando sobre uma pergunta. Qual é a validade ou qual é a importância de beber água de manhã em jejum? Para começo de conversa, eu vou responder que é importante. É muito importante. Porém, eu peço que todos assistam esse vídeo até o final, porque a quantidade de água ideal para ter esses benefícios eu só vou explicar no final deste vídeo. Primeira coisa, pense comigo. Enquanto você dorme, você tem que entender que o teu corpo ele continua ativo. Obviamente que todas as funções vitais ficam num patamar muito baixo. Apenas os órgãos principais ficam trabalhando no nível mínimo, apenas para manter você vivo e para poder restaurar todas as suas energias que você perdeu durante o dia. É por isso que é tão importante uma noite de sono. Eu já estimulo pessoas que têm dificuldade para dormir, procurar um médico para organizar o seu sono. Você tem que dormir. Eu sempre digo que o sono é como se fosse um coma. O coma induzido no hospital, que muitos pacientes ou familiares ficam nervosos e preocupados, o coma induzido é para deixar o paciente o mais no limiar mínimo do seu funcionamento vital para não ir a óbito, mas ao mesmo tempo para poder se recuperar, se restaurar com mais facilidade. Enquanto você dorme, você perde líquido. Você perde líquido pelo suco gástrico, o teu estômago continua produzindo ácido clorídrico, pepsina, fator intrínseco, tudo produz na madrugada, na noite que você dorme. O suco pancreático do pâncreas continua sendo produzido. Os sais biliares produzidos principalmente pela parte do fígado, a bile, continua sendo produzido. Tudo isso é líquido que está sendo produzido e sendo lançado no teu trato digestivo. Os seus rins continuam produzindo urina e lançando em direção à bexiga. Você, na sua respiração, você perde líquido. Enquanto você transpira e sua na noite, mesmo que seja em pequena quantidade, você perde líquido. Pessoas que roncam multiplica por 3 o que perdem de líquido pela respiração. E você perde líquidos também pelas lágrimas, pelo ducto lacrimal. Mas como, doutor Fernando? Eu estou dormindo, eu estou de olho aberto. Você tem que entender que durante o sono nós temos 2 fases. O sono REM, que é o sono superficial, e o sono profundo. A noite toda fica entre sono superficial, sono profundo. Superficial,
profundo. Esse sono REM, que é o sono superficial, REM é uma sigla em inglês que diz rápido, eyes movement, movimentos rápidos dos olhos. Se você vê uma pessoa que está recém pegando no sono, ela pode estar dormindo e o olho dela fica assim, ó, se movimentando. E ao longo da noite, o sono superficial ele acontece. E nesse movimento ocular, o teu ducto lacrimal ele é estimulado. E você produz lágrima. E você perde líquido através disso. E é por isso, olha que interessante que eu vou dizer agora, que todas as pessoas, eu e você, quando acordamos, nós sempre estamos levemente desidratados por causa dessa perca de líquido à noite enquanto nós dormimos. Interessante, né? E por que é importante tomar água de manhã em jejum? Eu separei para vocês 6 principais tópicos. Eu poderia falar mais, mas eu separei 6 principais para ficar bem guardado na memória. Primeiro tópico, renovação celular. Você sabe que você é formado por células, né? São trilhões de células que fazem parte do teu corpo, né? Então, quando você acorda levemente desidratado, a tua célula ela está murchinha. E célula murcha, ela não trabalha de forma correta. A célula tem que estar sempre um pouquinho mais encharcada. Eu poderia usar assim para você poder entender que toda a homeostase, o equilíbrio hidroeletrolítico, né? Tem os canais de sódio, potássio, os canais das bombas de cálcio, de magnésio, de manganês. Tudo acontece essa homeostase pelas células, né? E para você poder manter uma homeostase, o teu corpo está trabalhando tudo normalmente. O teu funcionamento celular, ele tem que estar correto. Então você tem que começar a sua manhã encharcando as tuas células. E quando você faz isso, logo que você acorda, você aumenta a renovação de células sanguíneas e musculares. E você consegue, com isso, eliminar toxinas através das tuas células com a ingestão de água de manhã em jejum. Segunda importância, ativa o sistema linfático. Para que serve o sistema linfático? O sistema linfático inclui os linfonodos, que são os gânglios, a linfa, que é o líquido. Eles são os que nos protegem. Eles são ativados principalmente nos momentos de infecções, né? Então, se você ingere água de manhã em jejum, o teu corpo já se prepara contra infecções que tentarão te atacar durante o dia. Tanto que pessoas que estão com processos infecciosos, tipo uma artrite infecciosa, uma amidalite, uma sinusite, uma bronquite infecciosa, uma broncopneumonia, uma infecção que você quiser, uma infecção urinária, eu sempre sugiro, tome bastante água de manhã em jejum quando você acordar, para ativar o teu sistema linfático, o sistema de defesa. E não esqueça também que a linfa é um líquido, né? Vocês vão lembrar da drenagem linfática, estão falando hoje em dia, que fazem massagens para pessoas que estão inchadas, né? Que estão com retenção de líquido. Lembra que a linfa ela corre no terceiro espaço. O que quer dizer terceiro espaço? Um líquido é no sangue, corrente sanguínea, o outro é dentro da célula. No terceiro espaço onde fica o sistema linfático. E tem pessoas que não se hidratam corretamente e esse sistema linfático ele retém líquido para fora das células e para fora dos vasos sanguíneos. Então, água de manhã em jejum, ativando o sistema linfático, previne infecção e ajuda a organizar a tua retenção de líquidos. Terceiro benefício, estimulação intestinal. Eu, como coloproctologista, como especialista desta parte, meus pacientes, muitos são constipados, trancados do intestino. Nenhum tratamento de constipação intestinal, do intestino preso, fica sem orientação de tomar muita água. E a água de manhã em jejum estimula o reflexo gastrocólico, quer dizer, o teu estômago vai avisar o intestino que alguma coisa chegou ali. E isso aí faz aumentar o peristaltismo e melhora pessoas que têm constipação intestinal. E outra coisa interessante, ingestão de água de manhã em jejum ativa cedo as vilosidades do intestino delgado, do intestino fino, que é o que faz absorver nutrientes. Você já prepara o teu intestino delgado fino para absorver nutrientes que são benéficos para o teu corpo. Então, ativação, limpeza, aumento do peristaltismo do teu intestino. Quarto, aumenta o metabolismo. Água de manhã em jejum aumenta em 25% o teu metabolismo logo nas primeiras horas da manhã. E com isso aumenta a queima calórica. E com isso auxilia a perda de peso.
acima do nível do sobrepeso, você tem que começar a seguir essa orientação de ingerir água de manhã em jejum. Quinto, serve como combustível para o cérebro, para o sistema nervoso central. Água de manhã em jejum faz com que hidrate as células cerebrais, e células cerebrais hidratadas recebem maior fluxo de sangue oxigenado, e que faz com que aumente a tua concentração, a tua parte cognitiva, o teu foco nas primeiras horas do dia por causa da água de manhã em jejum. E o sexto item é auxiliar no tratamento das dispepsias, que é em relação à parte do tratamento para quem tem azia, quem tem refluxo, quem tem gastrite, quem tem úlceras, né? Eu estou me falando em relação à água pura. Eu vou fazer um vídeo sobre ingerir água de manhã em jejum com limão. Tem muitos vídeos falando, muitos pacientes me falando, tem até alguns vídeos de alguns certos médicos falando sobre água de manhã em jejum. Eu sou contrário a fazer uso da água de manhã em jejum com limão. Tá? Eu estou me referindo em relação à água pura, eu não quero entrar nesse assunto agora, mas já quero dar a posição que eu nunca fico em cima do muro de nada em relação a assuntos da área da saúde. Água com limão, eu, Dr. Fernando Lemos, não recomendo o uso de manhã em jejum. Tem muitas pessoas que já estão colhendo as consequências negativas por causa desse hábito diário. Se for algo eventual, não tem problema nenhum, mas diário não recomendo. Mas a água pura de manhã em jejum auxilia algo. Eu expliquei que o teu suco gástrico no estômago, ele continua sendo produzido à noite. Então, de novo, você ingerindo água de manhã em jejum, você consegue expelir do estômago essa parte ácida que está no estômago. E você faz esse líquido sair pelo piloro, que é uma válvula que tem na saidinha do estômago, e lança esse líquido ácido, esse suco gástrico, esse ácido clorídrico, essa pepsina, esse fator intrínseco, para o intestino delgado. E quanto menos tempo ácido no estômago, menos gastrite, menos úlcera, menos erosão, menos esofagite, menos refluxo e menos azia. Então, se tem esses 6 itens, quem quiser voltar no vídeo e prestar bem atenção dos 6 itens, recomendo. Muito bem, agora eu vou para a parte que talvez eu chamar a atenção de vocês, vai decepcionar alguns, vai surpreender outros. Qual é a quantidade de água ideal para tomar de manhã em jejum? Segundo o Instituto Nacional de Hidratação do Japão e o Instituto Nacional da União Europeia de Hidratação, eles combinam, eles dizem o mesmo número, e eu concordo com eles. Sabe quanto que é, pessoal? Entre 600 a 640 ml de manhã em jejum. Ou seja, você tem que tomar no mínimo 3 copos d'água de manhã em jejum. Eu sei que vocês vão ficar decepcionados, mas doutor Fernando, eu não consigo tomar nenhum. E tem muitas pessoas que doutor, eu levanto e tomo um copinho de água de manhã em jejum e acham que estão fazendo bastante. Para você poder ter todos esses benefícios que eu citei e outros da água de manhã em jejum, você tem que conseguir chegar a 600 ml. Não precisa tomar os 600 ml numa pegada. Você pode tomar 600 ml dentro de 45 minutos. Apenas um detalhe e talvez uma coisa que não seja tão agradável para muitos, né? Depois que você acabar de ingerir os seus 600 ml de água, o ideal é esperar no mínimo meia hora para tomar o teu café da manhã. E tem pessoas que levantam e já tomam café para poder sair, né? Você talvez vai ter que tentar se adequar a tomar a sua água e talvez tentar tomar o seu café da manhã no trabalho, quando isso for possível. Mas eu vou dar uma dica do especialista para vocês. Comece assim, ó, com um copo de 200 ml durante 2 semanas, 14 dias. Quando bater 14 dias, você aumenta em um copo. Quando passar mais 2 semanas, você passa para os 6 copos. Quem tem muita dificuldade em ingerir água, faça em 3 semanas. 3 semanas com um copo d'água. Quando passar 3 semanas, aumenta para 1. E quando passar mais 3 semanas, aumente outro. Porque não adianta um copinho de água de manhã em jejum para ter esses benefícios que eu citei. Tem que ser entre 600 e 640 ml. Ok? Eu agradeço mais uma vez a todos vocês pela presença aqui no Planeta Intestino. Agradeço a todas essas pessoas do mundo todo que estão nos acompanhando aqui. Quem não se inscreveu no nosso canal, clica aqui para se inscrever no nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar absolutamente nada. Nós não vendemos nada aqui no nosso canal do YouTube, no Planeta Intestino. Tem um sininho que, se você quiser acionar, você vai receber em primeira mão avisos quando nós estamos com vídeos novos. E se você quiser nos dar um like, um ok ali, um joinha,
ajuda bastante o nosso canal. Pois é, minha gente, doutor Fernando Lemos, gaúcho, né, lá do Rio Grande do Sul, mas que na verdade nos deu uma verdadeira aula. Acho que o programa é sério hoje, tem que ser muito sério realmente. O que ele fala é aquilo que eu tenho observado ao longo das muitas entrevistas que fiz com médicos os mais diversos. Na volta eu vou falar para os colegas, né, digamos assim, os nomes das pessoas, as notícias. Tem uma notícia aí meio triste também. Puxa, que chato, né? Os queridos amigos estão dizendo da morte do Fernando Vanucci. Estou sabendo agora por eles, quer dizer, não é só nós que informamos, né? Daqui a pouco eu vou dizer o Luiz Antônio Queiroz dizendo que foi infarto, a Marlene Cavalcante, sim, verdade. Né? Então, essa fragilidade, tem um filme do Milan Kundera, aliás, é um livro muito bonito e o filme é melhor ainda, que se diz A Insustentável Leveza do Ser. É o que nós somos fisicamente falando. Né? Evidentemente que para pessoas como eu, que são espiritualistas, eu plenamente creio, tenho certeza, absoluta convicção da sobrevivência da alma ao corpo, da sobrevivência do espírito ao corpo. Mas há aqueles que não creem e não me cabe aqui ficar convencendo A ou B sobre isso, sobre aquilo. Mas o fato é que isso não elimina de que quando você perde alguém, essa perda é muito grande e é muito dolorosa. Então nós vamos pedir nesse momento aquela prece que você sabe que nós estamos habituados a pedir, né? Que acontece no programa. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, e chegamos então àquele momento do programa em que nós vamos citar aqui
os nomes das pessoas que estão aí participando dele, né? Mas nós temos um tempinho e eu quero pelo menos suavizar o programa do dia de hoje com a presença bonita da nossa querida Lady, a Tânia Malheiros, né? Tânia Malheiros cantando aí para você e encantando com certeza, composição dela mesma, A Moça no Espelho. E vamos assim colocar, e depois então eu falo o nomezinho de todas vocês. Perfeito? Vamos lá? Oba! Vamos nós! Moça no espelho, esse sorriso acanhado e tristeza no olhar. E se parece comigo, só se parece comigo, não sou eu que estou lá. Um bom vestido apertado, jogando cabelo pro lado, carregado no batom. A noite ainda é criança, os amigos me esperam e até quem sabe o amor. Encontrar a menina que ainda habita meus sonhos, procurando caminhos que já percorri. Muita gente que encontro, seja lá o que for. Estou no olho da vida, sem interessa pressa, sou só espectador. Essas marcas do corpo são o tempo da vida que eu já vivi. São os certos exatos que foram apertados e pude escolher. Estou de volta ao espelho com um sorriso encantado de quem sabe o que quer. E na imagem do espelho essa menina, essa moça, mulher. Encontrar a menina que ainda habita meus sonhos, procurando caminhos que já percorri. Muita gente que encontro, seja lá o que for. Estou no olho da vida, sem interessa pressa, sou só espectador. Essas marcas do corpo são o tempo da vida que eu já vivi. São os certos exatos que foram apertados e pude escolher. Essa menina, essa moça, mulher, a mulher. Pois é, linda a música, né? A Tânia Malheiros, como sempre, com muito talento. E vamos então agora dizer os nomes dos nossos queridos amigos, né? Que estão participando hoje aqui do programa, não é? E que mandaram seus recados. Hoje o assunto foi tão sério, né? Que na verdade, agora é que eu vou dizer, João Batista Silva da Rocha, obrigado João, Dr. Henrique Valadão, nosso querido amigo procurador da República, muito obrigado Henrique, o nosso Henriquinho, né, de longa data, de longo conhecimento, a Rita Palinha, alô Palinha, Luiz Henrique Oliveira, boa tarde Fernando, na escuta novamente do seu programa, um abraço grande, muito obrigado Luiz Henrique, um abraço para você, Alex Knight sempre presente, muito obrigado Alex, pela sua dedicação ao programa. Dr. Hernandes Sampaio, uma das maiores referências da medicina brasileira, ele que é há mais de 40 anos, ele é um grande oncologista, um abraço, doutor Hernani, amigo querido, amigo pessoal, que eu já tive a honra de tê-lo aqui no programa várias vezes. Também, quem mais aqui,
Aqui em São Paulo, 29 graus. Está quente, né? Aqui também tá nessa faixa. Não está muito diferente, não. Otávio de Mello, boa tarde, meu amigo. Felicidade sempre. Que Covid de nada, moro em casa e saio necessário. Está bom assim, tá certo. E tem que se proteger, não é isso? O Otávio de Mello, quero fazer teste nenhum e pegar no teste. Tá louco? Pois é, tá certo, mas se você tiver que fazer, você vai fazer. Se você for, espero que não, mas se você for parar, por exemplo, numa internação, você tem a necessidade de fazer. Diego Cunha, um abraço, Diego. Otávio de Mello virou politicagem. Pois é. Denise Guzmán Silva, boa tarde. E outra coisa também, Otávio, o que não é politicagem? Porque política, com K em grego, quer dizer vida. Então, viver a vida tem que se posicionar, né, de um modo geral. Denise Guzmán Silva não só lhe falou nisso, doutor Drauzio Varela falou no Fantástico que não era uma coisa preocupante, era somente uma gripezinha. É verdade, mas um erro não invalida o outro, os dois erraram, né? E não quer dizer que sejam más pessoas, entendeu, Denise? O problema não é politizar, não quer dizer que a pessoa não acerte em outras áreas, quer dizer que errou numa que é fundamental, um e outro. E não é por falta de experiência, não é por falta de... Só que determinadas pessoas em determinados lugares, quando o erro se torna muito visível, ele se torna muito maior. Que mais também? Jane Mary aqui, Silvio Barbosa está sem som para mim. Que coisa, Silvio, mas eu vou mandar para você, viu? As pessoas estão aqui entendendo, mas eu vou mandar para você a cópia do programa. Otávio de Mello que não pode fazer fogos na virada do ano no Rio e nem em lugar nenhum, é verdade. Vai ter, me parece, mas a nível virtual e tal. Jorge Trigo, lá de Lisboa, um abraço, amigo Fernando Sérgio Granete Pinto. Obrigado, doutor Jorge, um abraço grande, querido amigo lisboeta. Meu filho está hoje em Lisboa, o Bruno está passando até quarta-feira e depois volta para o Porto, onde trabalha. Fraterno abraço, querido amigo. Não só... Vamos lá. Continuando, pois é, diz o Luiz Antônio Queiroz, mas ninguém tem coragem de falar o que o Dr. Drauzio falou, isso na Globo, só fazem média. Então, isso nós estamos falando, se você estivesse acompanhando o programa há mais tempo, você veria que eu já falei isso, e que não invalida de ser um extraordinário médico. É não fazer politicagem, aí no sentido pejorativo, com uma situação tão grave como essa. Erraram os dois, errou o Bolsonaro, errou o Drauzio Varela, mas isso invalida que eventualmente o Bolsonaro tenha valores e que o Dr. Drauzio também tenha valores. Ninguém conhecia a tal doença. Muita gente apostou numa coisa e acabou sendo em outra. Então vamos parar com esse negócio de estar vendo, ele também errou, mas eu errei, mas ele também errou. Isso é coisa de criança, ô Luiz. Percebe? Não você, quem faz esse tipo de argumentação. Né? É aprender com os erros, não adianta nada, aí eu errei, mas você também errou, os dois erraram e foram para o brejo. Otávio de Mello aqui também, não fala em manchete, conheci o meu patrão Adolfo Bloch, que pagava tudo, saudades da Rua do Russo, tempos bons, era muito bom, pagou quando você trabalhou, pagou para mim quando eu trabalhei, mas para muita gente não pagou porque a empresa faliu, isso acontece, vai fazer o quê? E aí não é honestidade, é má administração, que necessariamente passa pela desonestidade. Às vezes passa, às vezes não. Jane Mera, essa doença não perdoa, pois é. O Otávio de Mello lembra que na escola pública no Rio a gente tomava todas as vacinas, não tinha posto de saúde, era na escola, estávamos vivos graças às vacinas. É verdade, época de Leonel Brizola. Otávio de Mello, eu bebo água em jejum todo dia sem médico, faz anos, maravilha, maravilha. Mas quem não bebe aprendeu hoje que precisa beber. Jane Mary, eu como uma fruta em jejum, também é importante, mas a água é mais. Marlene Cavalcante, notícia triste, Fernando Vanucci desencarnou. Triste mesmo, o Luiz Henrique, sério, aquele do bordão, alô você, triste. Pois é, aí notícia triste, Fernando Vanucci desencarnou, reitera. Luiz Antônio Queiroz diz que foi infarto e a Marlene confirma dizendo que é verdade. E a Tônia Elizabeth assistindo a gente lá nos Estados Unidos, lá em Miami. Toninha, um abraço para você, saudade de ti, menina, saudade dos nossos tempos bons da Band, não é verdade?
E sabe o que acontece? A gente vai ficando mais velho e às vezes sonha que é mais novo. Essa última noite, a primeira vez que eu vou contar para vocês, porque eu não contei sequer para minha família. Eu sonhei com a querida amiga que já desencarnou, a Rosaline Emiliana e a Samira. Nós éramos todos jovens de novo na Rua do Russell, na Rádio Globo, de saudosa memória, porque não está mais lá, né? Eu me lembro como se fosse hoje, ela estava muito bonita, pele viçosa, eu também, evidentemente, não que eu estivesse bonito, mas estava mais jovem, né? Samira também, e foi uma reunião muito gostosa. Nós estávamos na Praça do Russell, ali onde fica a imagem de São Sebastião, que é o padroeiro do Rio de Janeiro, e a gente conversava, sorria, feliz e tal. Quando eu acordei no meio da noite, tipo 5 horas da manhã, então eu pensei assim, puxa, sabe, eu acordei e queria tirar uma foto com um sorriso no rosto. Como foi bom rever essa nossa querida amiga jornalista Rosaline Emiliana. Então a gente tem que aproveitar o momento, é isso que nos resta, né? Nós temos que aproveitar o hoje, nós temos que declarar nossa amizade pela Tônia, pela Laura Maria Afonso de Souza Pereira, que eu estou vendo agora, né? Pelo Jorge Trigo, por todos aqueles que são afetos, não importa se presentes ou se distantes, porque estarão conosco em nossos corações enquanto corações nós tivermos. Um fraterno abraço a todos vocês, muito obrigado, queiram-me bem, que não faz mal a ninguém, como eu quero bem a vocês. E eu espero amanhã fazer um programa um pouquinho mais alegre, um pouco menos sério, né, e um pouco menos incisivo. Porém, nos cabe, como comunicólogos que somos, né, a verdade que sentimos, que necessariamente pode não ser a verdade que você sente, mas eventualmente algumas palavras vão de parte a parte nos fazer um pouco melhor. Fraterno abraço a todos vocês, até amanhã às 4 da tarde. Namastê.